Olá, eu sou Jorge Folena e estou apresentando aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos tratar de um assunto importante, porque nós vamos tratar da questão política e do cenário também jurídico no momento atual. Para isso, nós vamos contar com o nosso ex-deputado, presidente da Ordem, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, e advogado, o Adi Damus. O Adi, seja bem-vindo ao nosso programa, para nós fazermos um debate aqui hoje para tentar tratar desses assuntos importantes. Seja bem-vindo, Adi. Boa noite, Folena, boa noite, amigas e amigos que nos acompanham. Estou aqui à disposição, né, para o nosso debate. Legal. Olha, e vamos ter também nessa noite, né, um segundo convidado. Hoje vai ser um programa com 2 participantes. Nosso segundo convidado vai ser o atualmente vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro, né, ex-senador da República, ex-prefeito da cidade de Nova Iguaçu, Lindenberg Farias. Então vamos estar contando com o Lindenberg. Lindenberg, muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Folena. Um prazer enorme, um prazer estar aqui com meu amigo, camarada Adi Damus. Opa, legal. Acho que vai ser um debate hoje aqui muito importante para esclarecermos, né, algumas dúvidas que nós temos no cenário político e no cenário jurídico brasileiro. Eu vou começar com a Adi e depois eu vou passar para o Lindenberg, porque o encaminhamento que vai ser feito, precisamos primeiro saber, Adi, você foi um dos advogados que auxiliou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, nos processos que a Lava Jato abriu indevidamente contra o presidente Lula. O presidente Lula, né, hoje está aí atuando, mas existem algumas dúvidas, né, a respeito dessa situação do presidente Lula depois das decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? Para nós, o presidente Lula hoje está completamente inocentado. Não há nada contra o presidente Lula mais. Mas queríamos saber de você, que foi um dos advogados de Lula, pudesse esclarecer os nossos internautas, os nossos telespectadores e ouvintes. Adi, por favor. Você já, se caísse agora a internet, né, você já teria respondido. O presidente Lula está absolutamente livre, absolutamente desimpedido. Né? Não há qualquer óbice, não há qualquer tipo de obstáculo jurídico, processual que impeça a sua candidatura em 2022. Se ele quiser ser candidato, ele será candidato e ponto. Não há... O que o Supremo Tribunal Federal, só para relembrar o pessoal, o Supremo decidiu. Primeiramente, o ministro Edson Fachin, que é o relator do... Era, né? Ainda há processo remanescente. Relator dos processos da Lava Jato no Supremo. Primeiramente, o ministro Edson Fachin anulou as 2 condenações. Então, o presidente Lula estava condenado em 2 processos. Processo do Triplex e processo do Sítio de Atibaia. Isso é que lhe retirava os direitos políticos. Né? Condenação em órgão de segunda instância, em órgão colegiado. Então, ele não poderia concorrer, estava com seus direitos políticos suspensos, estava inelegível. O ministro Fachin, numa decisão surpreendente, né, um raio caído de céu azul, decide monocraticamente anular essas condenações. Com base em quê? Com base na incompetência territorial do juízo de Curitiba. Ou seja, o ministro Fachin disse que depois do Lula ter sido preso, depois do Lula ter sido achincalhado, depois do Lula ter sido impedido de concorrer às eleições de 2018, o ministro Fachin reconhece a incompetência e diz que o juízo competente é Brasília e anula as condenações. Ressalvando, então ele anulou os atos decisórios, mas preservou os atos instrutórios, ou seja, as provas colhidas no caso, e ficaria a critério do juiz que viesse a assumir o caso
decidir se aproveitaria aquelas provas ou não. No dia seguinte, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Fachin convidou o ministro Gilmar para um jogo de xadrez, o ministro Gilmar deu um checkmate no Fachin. No dia seguinte, o ministro Gilmar pauta o habeas corpus da suspeição. E a turma, por 3-2, decide que Moro era mais do que incompetente, do ponto de vista da competência territorial. Era suspeito, ou seja, mostrou não ter isenção para julgar o presidente Lula naqueles processos. Qual é a diferença entre uma decisão e outra? A decisão da suspeição é mais abrangente. Anulou todas as provas do processo relativo ao apartamento triplex. Ou seja, anulou tudo, é zero. Né? Aí vamos perguntar assim, mas e Atibaia? Atibaia não fazia parte, não era objeto desse habeas corpus. Por que não era? Porque quando se ingressou com esse habeas corpus, não havia ainda condenação em segunda instância em relação ao sítio de Atibaia. Então, ele não fez parte. A defesa do Lula, né, o doutor Cristiano, já pediu a extensão da decisão do triplex para Atibaia. Qual é a questão de Atibaia nesse momento? É que os atos instrutórios estão preservados. A decisão está anulada. Os atos decisórios estão anulados. A prova foi preservada, vai caber ao juiz, caso essa decisão se mantenha, o Fachin, vai caber ao juiz de Brasília definir se aproveita ou não as provas. Em síntese, não há nada, repito, que impeça, juridicamente falando, não há nada que impeça o presidente Lula de concorrer às eleições de 2022. Que, aliás, segundo o Datafolha, já ganharia hoje, mais uma semana ganharia no primeiro turno. Ô, Lindbergh, o ex-presidente Lula está livre, leve e solto, sem nenhum impedimento para disputar as eleições do ano que vem, caso ele assim queira. Né? Esperamos que sim. E aí, já estamos vendo articulações. O presidente Lula esteve semana passada em Brasília. Conversou com muita gente em Brasília. Como o Adi falou também, a pesquisa da Folha já apresenta o presidente Lula disparado no primeiro turno e ganhando no segundo turno do atual ocupante da cadeira da presidência da República. Lindbergh, como que a gente... O que você pode falar para a gente dessas articulações, desse momento político e dessa atuação do Lula nesse momento? Folena, primeiro falar da alegria com a pesquisa do Datafolha, né? Não é qualquer pesquisa. Aparece o presidente Lula no primeiro turno com 41% a 23%. Uma diferença de 18 pontos. Uma diferença muito alta, né? E no segundo turno, 55 a 23. 22 pontos. Eu queria chamar a atenção do Vadir, eu não sei se ele percebeu, Vadir, que fizeram um segundo turno, um cenário de segundo turno, entre o Lula e o Moro. É claro que eu não acho que o Moro é candidato a presidente da República. Mas eu acho que é interessante, porque o Moro se colocou o tempo todo naquele processo da Lava Jato como o rival do Lula. Ele não era o juiz. Ele era o rival do Lula, né? Eu lembro da capa de uma revista Veja, que era um ringue de boxe, Lula de um lado e Moro do outro lado. Pois bem, deu 53 a 33, uma diferença de 20 pontos, Vadir. Eu acho isso muito simbólico, porque houve um processo de desmoralização do que houve na Lava Jato, aquela fraude contra o presidente Lula. Mas então essa pesquisa nos deixa bastante animado, o presidente Lula está muito feliz, e eu acho, Folena, que ele está fazendo uma articulação ampla, mas eu acho que o Lula está com a melhor cabeça de toda a sua vida, sabe? Ele está muito decidido o que fazer. Eu quero chamar a atenção do que ele tem falado sobre economia. Eu não sei, eu acho que aqui em algum momento eu queria falar um pouco sobre o plano Biden também,
porque acho que é uma confusão, viu, Vadir, na esquerda muito sobre o plano Biden. Olha só, os Estados Unidos não vão deixar de ser imperialistas. Os democratas, a gente sabe o que significa a política externa deles, vão continuar tentando intervir aqui na política da América Latina. Agora, o plano Biden, até pela situação, pela guerra comercial com a China, pela concorrência com a China, significa, na verdade, uma mudança na política econômica dos últimos 40 anos. Desde que quando venceu Reagan e Thatcher nos Estados Unidos, primeiro Thatcher, depois Reagan, a gente está vendo uma ofensiva neoliberal com esse discurso de austeridade fiscal. Esse plano Biden de 6 tri volta um pouco à lógica do New Deal de Roosevelt, as políticas keynesianas, o estado de bem-estar social da Europa. Eu falo tudo isso porque isso abre uma possibilidade enorme para o presidente Lula. Porque, veja, isso abre uma possibilidade, e o Lula tem falado muito nisso, para a gente fazer uma política econômica muito mais ousada do que foi feito nos nossos governos anteriores. Um plano, começar o governo com um plano de investimentos na área de saúde, de mobilidade social nos grandes centros urbanos, de saneamento, de moradia. E eu acho isso uma questão central. A gente não pode vacilar em relação ao plano econômico. Se tem uma aliança que eu acho que não pode acontecer, é uma aliança com os setores do mercado que defendem essa política de austeridade fiscal, que defendem menos Estado. A gente precisa de mais Estado nesse momento. E eu chamo a atenção disso, até porque teve um tema que eu sei que o Vadir concorda comigo, que eu já escutei ele falando várias vezes, que nós subestimamos no nosso governo, que foi a discussão sobre o poder. Né? Nós, nos nossos governos, eu acho que subestimamos o caráter antidemocrático dessas elites brasileiras, que deram um golpe em Getúlio, deram um golpe em Jango e deram um golpe na gente. E a gente lembra que quando o Getúlio ganhou a sua segunda eleição, Foleno, eles deram um golpe no Getúlio. O suicídio do Getúlio é uma resposta. É uma resposta do Getúlio a um golpe dado. Eu falo tudo isso porque eu ficaria muito feliz se o Lula tivesse essas duas preocupações centrais. Primeiro, uma política econômica ousada, desenvolvimentista, né? E nesse sentido o Biden ajuda, porque nós estamos falando do presidente da maior nação capitalista do mundo, né? É diferente dos 40 anos anteriores. Segundo, se a gente entrasse no governo sabendo o seguinte: olha, aqui no Brasil tem uma extrema-direita, nós conhecemos como funciona a cabeça dessas elites brasileiras, a gente vai entrar, mas a gente tem certeza que se eles tiverem chance, eles vão dar o golpe novamente. Porque se a gente entra com essa cabeça, a gente tem que fazer um governo com muita mobilização popular, tem que fazer um governo com muitos investimentos, tem que fazer um governo com outra visão do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, eu diria que essas são as questões centrais, tá? Eu acho isso é muito mais importante, e eu vejo também na esquerda uma certa... vai ter aliança de um grupo lá, Renan Calheiros e Alagoas. Eu acho, sinceramente, isso secundário. Eu acho que o mais importante é essa visão do Estado, o que fazer na economia, e essa visão em relação ao poder. A gente não pode dar chance com ingenuidade, com republicanismo meio infantil, novamente, para essa elite, para essa burguesia brasileira tentar novamente dar um golpe. Ô, Lindbergh, antes de passar para o Adil, eu queria voltar, porque você falou numa coisa fundamental, que é exatamente evitar os erros, né, de 2013 a 2016. Eu diria até um pouco antes, bem antes, né, desse republicanismo no Brasil que a gente parece que não entendeu muito. Governo é uma coisa, poder é outra. E aí você fala aqui, temos que evitar um golpe. Você poderia esclarecer melhor isso para a gente? Porque ficou em aberto isso. Não, veja bem, eu não tenho dúvida de dizer o seguinte: Lula ganhando a eleição presidencial, que nós vamos continuar numa situação de luta política acirradíssima no país. E que essa direita e essa elite brasileira, se tiver chance, vai dar o golpe em Lula, como deu em Getúlio, no segundo governo, em 54. Eles vão fazer isso. Então, o que eu acho é que a gente tem que se preparar para isso. Primeiro, tem que ter popularidade alta o tempo todo.
E para fazer isso nós temos instrumentos. É política econômica anticíclica. É fazer o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, gente. Entendeu? Não é coisa de comunista, é fazer o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Né? Então isso é importante. Eu acho que nessa questão do poder não foi só de 2013, a gente errou desde o começo. Por exemplo, o Lula foi eleito presidente da República e decidiu o seguinte, olha, o que a Constituição diz? Que o presidente da República nomeia o procurador-geral. O Lula decidiu colocar o mais votado de uma lista tríplice dos próprios procuradores. Entendeu? Isso foi um equívoco enorme. Né? Toda decisão em relação ao Poder Judiciário, eu acho que a gente errou. Também eu acho que tinha que ter tido um processo também na formação dos militares, um outro tipo de debate. Tentar disputar uma formação de uma cultura mais democrática. Isso não foi feito. É como se não existisse luta de classes aqui, entendeu? Eu acho que faltou isso. E no momento, e a gente acabou ajudando, inclusive, uma série de leis que foram aprovadas em Vadir Damus. Vadir Damus é especialista nisso, ele pode falar, dos nossos governos, que acabaram dando... Eu posso dizer, de certa forma, que o Sérgio Moro e essa turma foram frutos de equívocos dos nossos governos. Então a gente vai ter que mexer nisso, a gente vai ter que entrar. Eu espero que a gente entre sabendo o que é isso, que a luta política é dura, que existem interesses norte-americanos na América Latina, que essa turma é acostumada a desestabilizar governos. Então a gente vai ter que entrar e eu acho que Lula está com a cabeça muito boa, viu? Eu, sinceramente, é o melhor momento do Lula. Tudo isso que o Lula viveu foi um aprendizado. Ele também leu muito, fez muitas reflexões. Eu diria a você o seguinte, em relação à economia, porque em relação à economia, nos nossos governos, a gente entrou muito mal com o Palocci, fazendo superávit primário lá em cima, de 3,75% do PIB. Depois melhorou muito quando entrou o Manteiga. A gente teve o nosso período maravilhoso, que eu diria que foi no enfrentamento à crise recessiva de 2008, 2010. Ali a gente fez tudo certo. Ali a Petrobras investiu, a Eletrobras investiu, o Lula colocou os bancos públicos no momento que os bancos privados não estavam querendo emprestar, né? E a gente teve um final desastroso com aquela política econômica do Levi. Essa é a questão. Polêmico, eu acho que aí a gente não pode errar. A gente tem que começar desde o começo com a política econômica clara, de esquerda, desenvolvimentista. Eu acho que essa questão é central. Adir, quero pegar um gancho do Lindbergh para passar para você. Que ele citou da Lava Jato de Sérgio Moro. Essa semana, o Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual você é membro efetivo, é um dos membros efetivos do IAB, aprovou 2 pareceres. Um parecer da Comissão de Direito Constitucional e o outro da Comissão de Direito Penal, depois de muito debate, muito estudo, não foi nada precipitado, algo com muita meditação, com muito aprofundamento, e ao final se concluiu o seguinte, que o ex-juiz que comandou a Operação Lava Jato e os integrantes da Força Tarefa devem ser responsabilizados criminalmente, reparação de danos civil que causou ao país, às empresas, às pessoas, e também administrativamente, com a perda dos cargos, se assim for. E aí, Adir, quero colocar para você essa questão e mais uma provocação junto dela. Porque você, quando presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Estado do Rio de Janeiro, foi um dos maiores lutadores pelo resgate da verdade e da memória. Não é necessário, Adir, não só buscar a responsabilização, como também, mais adiante, no novo momento que vai vir, com certeza, como o Lindbergh está apontando, fazemos uma outra Comissão Nacional da Verdade para apurar tudo o que aconteceu depois de 2013, porque as conspirações estão aí. É contigo, Adir. Folena, foi muito importante essa decisão do IAB, né, de se manifestar e da forma como se manifestou
favoravelmente à responsabilização lá da quadrilha Lava Jato. Esse debate no mundo jurídico não é um debate fácil. Diversos colegas, diversos juristas, professores de direito, do nosso campo, do campo progressista, entendem, né, que essas provas, esses diálogos da Operação Spoofing, eles eles são prova ilícita, e por isso não servem para responsabilizar, servem para absolver, mas não para condenar. Servem para o Lula, não servem contra o Moro. Então, o IAB, né, que é um instituto, é o órgão da advocacia que é voltado para o pensamento jurídico, é voltado para a formulação jurídica. O IAB não é um órgão de representação como a OAB é, nem de fiscalização da profissão. É um órgão de formulação. Então, dar um parecer favorável é muito importante. Eu vou, inclusive, pedir esse parecer. E por que eu vou pedir? Porque eu já fiz isso, Jorge. Nós já entramos, em fevereiro, eu protocolei um pedido na Procuradoria-Geral da República, inclusive relacionando os crimes, relacionando os tipos penais em que incorreu a turma da Lava Jato e pedindo a sua responsabilização. Eu vou falar com a Rita, a presidente Rita, vou pedir esse parecer, eu quero juntar esse parecer à minha representação, né, porque fortalece. Eu acho que, juridicamente, é um caso sui generis, nunca houve, então, para repetir, como o presidente Lula gosta de falar, nunca antes na história desse país, agentes do Estado se comportaram como essa turma da Lava Jato. Agentes do Estado já botaram no pau de arara, já torturaram, já fizeram desaparecer. Mas sob a capa da legalidade. Órgãos responsáveis por preservar e defender o Estado Democrático de Direito, como é o caso do Poder Judiciário e do Ministério Público. Agem no sentido exatamente inverso, agem no sentido de cometer crimes, isso nunca houve. Então, isso tem que ser examinado de uma outra maneira, que eu acho que é o que o IAB fez, embora não tenha lido ainda o parecer. Então, eu vou juntar esse parecer à minha representação e, por todos os crimes, a magnitude dos crimes que esse pessoal cometeu, isso não pode ficar assim. Nós não podemos repetir a impunidade dos torturadores. Não podemos repetir. Então, esse pessoal tem que, no mínimo, sentar no banco dos réus. Em que país do mundo civilizado Deltan Dallagnol ainda seria procurador da República? E pelo que eles fizeram, não foi só o presidente Lula, não. Mas ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira, à economia da nação brasileira, se fosse nos Estados Unidos, que eles tanto admiram, né? Que eles tanto citam, que eles tanto mencionam, já estariam com prisão perpétua decretada, se não condenação à morte. Conspiração, traição, né? Extraíram, cometeram um crime de lesa pátria. Isso está mais do que demonstrado, isso está mais do que à disposição, né, das autoridades do Estado brasileiro para promover a responsabilização. Agora, o senhor Procurador-Geral da República, né, ele, até o momento, está sentado em cima, está de braços cruzados, assim como ele faz no que diz respeito às investigações contra Bolsonaro. Em relação a isso, ele não fez nada até agora. Nós protocolamos e a nossa iniciativa ainda não saiu do lugar, né? Eu quero aproveitar esse parecer do IAB e dar consequência prática a ele, né? Então, não é só dar conhecimento ao mundo jurídico que esse parecer existe. Eu quero esse parecer atuando na prática para que o Ministério Público Federal, na pessoa do seu chefe, senhor Procurador-Geral da República, tome as providências que o Estado Democrático de Direito requer. Colocar essa gangue
colocar essa quadrilha, essa organização criminosa, a que se deu o nome de Lava Jato, colocar no banco dos réus. Mas, Adi, conta um pouco da sua experiência da Comissão da Verdade na OAB, e você foi presidente da Comissão da Verdade do Rio, com relação aos crimes da ditadura. Né? Essa foi uma passagem, e é uma passagem negra da história do Brasil. Agora temos outra, que é a da Lava Jato. E nós precisamos saber, você vê que há condições para, num futuro breve, estabelecermos uma nova Comissão da Verdade? Para esses agentes da Dallagnol, Moro e companhia já estão citados. Mas teve mais gente que atuou. E está no subterrâneo. E uma Comissão da Verdade é exatamente para resgatar a memória do país, para que nunca mais esses erros aconteçam e problemas venham a ser causados ao país. O que você acha, Adi? Jorge, olha só, são dimensões diferentes. Na ditadura, havia um Estado paralelo clandestino. Né? Tortura não era praticada à luz do dia. Eles não sumiam com os corpos, né, com alguém filmando. Né? Então, ali desafiava uma investigação que nem o Estado brasileiro, depois de recuperada a democracia, queria fazer. Né? As Forças Armadas jamais colaboraram. Então, você vê, só um ou dois casos para fugir à regra, a exceção para fugir à regra, se localizaram os corpos dos desaparecidos, um trabalho que já havia sido iniciado antes do advento das comissões da verdade, da Comissão Nacional e das comissões estaduais, feito por familiares, localizaram restos mortais desaparecidos. No mar não se conseguiu localizar. Stuart Angel continua desaparecido, Rubens Paiva continua desaparecido e por aí vai. E vou dizer aqui, a não ser que apareça um agente aí antes de morrer com crise na consciência, que esclareça isso, acho que nós nunca mais vamos saber o que aconteceu de fato com ele. Como morreram, como desapareceram. Lava Jato é diferente, porque foi feita à luz do dia. Foi feita à luz do dia. Né? Foi tudo filmado, foi tudo fotografado, foi tudo... Então não é o caso exatamente de uma comissão da verdade, é exigir que os órgãos de Estado democrático, do Estado democrático de direito aqui no Brasil, cumpram com a sua obrigação. É isso que nós temos que fazer, é isso que o IAB, por exemplo, está fazendo. Né? Eles cometeram crimes e não podem sair impunes. Então não se trata exatamente de apurar, recuperar a memória e apurar a verdade. A memória está aí, né? Os fatos são de agora, e a apuração não requer, a apuração requer aplicar o direito ao caso concreto. O caso concreto está visível, não está escondido, não está jogado no fundo do oceano, não está escondido no fundo da terra. Está aí para quem quiser ver. Está à mão do senhor Procurador-Geral da República. Né? E, Jorge, e só em relação a essa iniciativa do IAB, por que eu quero anexar a minha representação? Porque ali é um caso concreto, entendeu? Não é só dar conhecimento. O IAB não está pedindo, ele não entrou com um processo no CNJ. Ele está dando conhecimento ao CNJ de um parecer. Nós temos o caso concreto. Eu estou aqui pedindo a responsabilização e tem esse parecer aqui do IAB que me dá razão. Né? Legal. Por isso que eu quero juntar na minha representação. Adi, muito obrigado. Você esclareceu aí muita coisa. E queria até dizer o seguinte, né? Por nossa felicidade, vi aqui passando na tela a saudação de Sérgio Santana, professor Sérgio Santana. Sérgio Santana é que foi o indicante que pediu ao IAB para fazer esse estudo. Sérgio Santana é presidente da Comissão de Direito Constitucional do IAB e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Parabéns ao Sérgio. Sérgio é meu amigo, meu colega. Na seção do Estado do Rio de Janeiro. Forte abraço. Parabéns ao Sérgio mesmo. Agora, eu quero aproveitar, Adi, da sua deixa aí, né, dos massacres da ditadura,
para ir para o Lindbergh. Lindbergh, nós tivemos agora, recentemente aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas não é um assunto do Rio de Janeiro. Ocorreu no Rio de Janeiro, que foi o massacre do Jacarezinho. Um massacre. Execuções, depois o Adi vai falar sobre a questão jurídica disso, mas isso tem uma repercussão nacional, internacional, e tivemos o ocupante da presidência da República, parece que saudando as mortes, as execuções que ali ocorreram. Quer dizer, não dá para a gente conviver isso com facilidade. Então isso está na política do Rio de Janeiro e está na política nacional. Eu acompanho você no seu Twitter. Eu vi que no dia que a população estava se manifestando contrariamente, a população do Jacarezinho, você estava lá, junto da população. Lindbergh, fala pra gente como que você viu esse episódio, que não é um episódio do Rio de Janeiro, isso ocorreu em São Paulo, aconteceu no Carandiru, aconteceu numa favela recentemente em São Paulo, numa comunidade de São Paulo, isso acontece no Brasil inteiro. Aconteceu lá no massacre de Eldorado dos Carajás. Então, essa é uma coisa do Brasil que não foi resolvida. E agora é pior, porque nós temos um governo de extrema-direita que incentiva o ódio e as perseguições e as matanças. Adi, o Lindbergh, fala pra gente como foi você nesse caso. Folena, eu acompanhei desde o começo. Eu tive no ato lá no Jacarezinho, inclusive um ato bastante representativo, com muita participação de juventude daquela região. Olha, preciso contextualizar que o Bolsonaro tinha se encontrado no dia anterior com Cláudio Castro. Olha, o que eu vou falar aqui é muito triste, mas eu estou convencido que foi uma política deliberada, eles fizeram aquela chacina de forma deliberada e foram tentar capitalizar na opinião pública em cima daquele velho discurso de um Estado assassino, na verdade, de que é aquilo, bandido bom é bandido morto, é aquele velho debate. Eles fizeram de forma deliberada. E é mais grave. Eu acho que o Supremo, viu, Vadir? Você vai falar depois de mim sobre isso. Ou o Supremo se posiciona, porque tomaram uma medida claramente contra a decisão do Supremo, que impedia operações policiais como aquela no período da pandemia. E a gente viu a entrevista do delegado lá depois, falando de ativismo judicial, se referindo ao Supremo. Então, qual é a minha preocupação? Eu acho que foi uma política deliberada de Bolsonaro e desse governador Cláudio Castro, e que eles vão fazer mais. É triste, eu acho que eles vão fazer mais, senão há uma grita da sociedade, do Supremo, internacionalmente, eles vão fazer mais. Eles querem voltar àquele clima que houve na eleição de 2018, em que praticamente tudo que é candidato a governador falava de tiro na cabecinha. Era o Witzel aqui, era o Dória lá. O governador Cláudio Castro claramente tentou capitalizar essa coisa terrível que foi essa chacina. Ele claramente tuitando todos os dias, entendeu? Então é dramático isso que a gente está vivendo. Então eu acho que a gente tem que jogar muito pesado no Supremo, em relação ao Cláudio Castro estar preocupado com o Supremo, porque foi uma medida também contra o Supremo, foi uma provocação também de Bolsonaro com o Supremo, ali. Então eu acho que tem que ter alguma resposta do Supremo. Continuamos aí na luta. Vai lá junto do povo, Lindbergh, junto do povo. Isso aí, sempre. Sempre. Esse ponto que o Lindbergh levanta agora, eu vou voltar à questão do massacre lá, mas é importante registrar. Nosso programa aqui tem como ponto central a soberania e o desenvolvimento. É uma tragédia. Uma das consequências do golpe de 2016, como todos nós já sabemos e debatemos exaustivamente aqui no nosso programa, foi exatamente isso. Quer dizer, os cortes dos direitos sociais. Direito dos trabalhadores, direito de previdência, direito para a saúde, direito para a educação. Então, é importante a gente estar sempre repetindo isso. Né? Não vai ser com corte de direitos sociais, né, com políticas contra os direitos humanos, que nós vamos ter um país desenvolvido e um país soberano. Mas voltando, Adi, à questão do massacre do Jacarezinho, né, o Lindbergh colocou a questão do desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso fica claro. E o próprio Lindbergh colocou aí, né, a forma de atuação
Eu nem sabia o nome do governador, o Lindbergh que falou. É um governador que a gente não sabe o nome, nem sabe de onde saiu. É uma coisa estranha. O estado do Rio de Janeiro é o segundo estado da Federação Brasileira. Tem um governador que ninguém sabe o nome e ninguém sabe de onde veio. Adia, você vê nessa ação por parte da polícia do governador do estado do Rio de Janeiro um desafio à decisão, não é do ministro Fachin, mas do plenário do Supremo Tribunal Federal? E como você vê isso no cenário político como um todo? Olha, Poliana, essa chacina do Jacarezinho, ela desperta uma série de questões nas mais diversas áreas aí de indagação, de reflexão, né, para além da política, para além da segurança pública. Primeiramente, em que contexto ela se dá? O modus operandi, houve modificação no modus operandi da polícia? Não. Não. Entrar atirando, matando, fazendo execução sumária, invadindo os barracos, isso é padrão. Foi assim no Jacarezinho semana passada, como tem sido assim e como será assim, infelizmente, nas vindouras. Esse é o padrão. O que diferiu aí? Não foi a polícia militar, foi a polícia civil. E, em pleno vigor, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibia esse tipo de incursão policial, pela mortandade que causa. Se já é covarde em situação normal, você imagina em pandemia. Aqueles territórios de favela são os mais atingidos pela pandemia. Ali são territórios hoje de fome. As pessoas estão passando fome. As pessoas estão morrendo. Se não é do vírus, é de fome. Todo mundo ali hoje vive pela solidariedade alheia. Doações, ninguém mais tem renda própria ali. São pouquíssimos que têm renda própria. Então, o Supremo, corretamente, isso depois gera essa discussão também, né? O que censo do IBGE e decisão do Supremo proibir a incursão policial tem de comum? São atos de governo que estão sofrendo a interferência do Poder Judiciário. Mas você não quer que tenha censo? Quero. Mas você não quer que pare a matança nas favelas? Quero. Então eu não tenho como me insurgir contra essas decisões do Supremo. Agora, esse preço vai ser cobrado mais à frente. Mas isso é outra discussão. O que prevalecia? Qual era o que chamava a atenção da sociedade até a chacina? E não poderia ser diferente. A pandemia. O país todo voltado, né, para a pandemia. Os que querem vacina como nós, os que querem o fim da pandemia, os que lutam, né, para acabar com a pandemia, e os negacionistas que são contra a vacina, são a favor da cloroquina, mas é isso que polarizava o debate na sociedade. Com a chacina, pelo menos momentaneamente, quebrou essa centralidade. Então, tem alguma coisa por trás. Foi simplesmente mais uma das milhares de intervenções policiais que desde a década de 90 se fazem nos morros do Rio de Janeiro? Eu acho que não. Isto é, para voltar a tentativa de recuperar terreno perdido pela pandemia. Reconquistar, pelo menos em parte, apoio de classe média com essa questão de combate a preto e pobre. A classe média aplaude isso. Então, tentativa de acuar mais uma vez o discurso progressista à esquerda. E 3, recado ao Supremo Tribunal Federal. A sua ordem não será cumprida. E Poliana, olha, e se bobear não vai ser mesmo. Tá? E se bobear não vai ser mesmo. Por quê? É uma dinâmica. Primeiro, há uma cultura aqui no Rio de Janeiro desse tipo de intervenção. Os policiais, quando eles sobem,
Eles acham que estão numa missão higienizadora, saneadora, né? Que vem desde o início da nossa República, desde o fim da escravidão. Para onde foram os negros libertos? Para onde foram os deserdados, os marginalizados, as prostitutas? Todo mundo teve que procurar o seu lugar fora do centro da cidade, do então centro da cidade. O centro da cidade passou por um processo de embelezamento, e a população brasileira por um processo de branqueamento. Ao invés de absorver os escravos, conferindo os ex-escravos, os ex-escravizados, conferindo cidadania, integrando-os a um projeto nacional, eles naquele momento eram a maioria da população, os negros eram a maioria da população. O que é que se faz? Não, vamos trazer imigrantes brancos, europeus, para branquear a sociedade brasileira. Os pretos que procurem seu lugar. E foram procurar. Onde? Onde nós conhecemos hoje por favela. Para ali foi todo mundo que não tinha espaço na sociedade. Os malandros, os bandidos, os negros, enfim, os deserdados da terra. Então, a polícia, ela tem essa cultura. Desde então. Ela, quando sobe o morro, ela acha que está indo numa missão civilizadora. E com o advento da chamada guerra às drogas, em meados da década de 90 para cá, imposta pelos Estados Unidos, isso recrudesceu. Porque agora é uma guerra, é guerra mesmo. Né? E as favelas são tidas como território inimigo. Como é que uma ordem saída de um gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal vai impedir isso aí? Tem uma maneira. Tem que responsabilizar o governador do estado, ele tem que ser contido. Aí é o Supremo. É se o Supremo vai topar ou não travar a queda de braço. Agora, chamar o Ministério Público, impor medidas. O Ministério Público sempre apoiou esse tipo, aqui do Rio, sempre apoiou. O Ministério Público, nesse aspecto aí, não exerce o papel de fiscal da atividade policial. Nunca exerceu. Você sabe disso. Recomendo a leitura do livro do delegado Orlando Zacconi. Não se assustem, para quem não conhece, o delegado Orlando Zacconi é um defensor de direitos humanos. Isso. E ele mostra claramente a atuação do Ministério Público nessas operações, fazendo coro com a polícia. Então, Folena, ou o Supremo Tribunal Federal toma uma medida drástica, e do meu ponto de vista, a medida drástica é responsabilizar o governador de estado pela aberta desobediência. A popularidade do governador, como você disse, ninguém sabia o nome. Se passasse na rua, ninguém sabia quem é, então ele não corria o risco de ser linchado. Você não lincha quem você não conhece. Uhum. A popularidade dele cresceu. Uhum. O que não era popular passou a ser. Automaticamente, depois da chacina. E quem é que faz isso? Quem é que transforma esses índices? É essa classe média. Infelizmente. Que é racista, né? Que é punitivista, né? Que é higienista, né? E higienista social, né? E então vai ser muito difícil que não haja outras operações. Para quê? E tem mais outra coisa. Milícia. Isso é tomada de território. Vê se em favela dominada por milícia tem esse tipo de operação. Me conta um. Tem. Não tem. A intervenção de Temer na segurança pública aqui no Rio, né? Fortaleceu as milícias, ampliou o seu poder. E agora o governador disse para o Bolsonaro: olha só, presidente, você não precisa procurar candidato aqui no Rio, não. Tem eu aqui. Eu serei seu candidato. Eu vou passar o rodo, né,
nesses bandidos, né, nessa esquerda. O senhor não precisa procurar, não, o senhor já tem. Sou eu, Cláudio Castro. Serei seu candidato aqui a governador em 2022. É a minha opinião. Adi, é uma situação, assim, lamentável tudo isso, né? E você tocou num ponto, na sua fala nesse ponto, né, ressaltando a questão do papel do Supremo Tribunal Federal. Mas tem 2 ou 3 ministros naquela corte que ainda persistem com o pensamento de classe média que você falou, que ainda continuam querendo ouvir as vozes das ruas. Você sabe o que eu estou falando? Esses juízes, esses 2 juízes ou 3, que ainda ficam ouvindo as vozes das ruas, que hoje são minoritários, parece que são minoritários no tribunal, eles incentivam o fascismo. Isso é uma prática do fascismo. Esse fascismo no Brasil, como você destacou, não é de agora. Mas, nesse momento, chegamos a uma forma escancarada, em que deputados federais manifestam abertamente atos contra a ordem democrática, contra o Supremo Tribunal Federal. No plenário do Supremo, da Câmara dos Deputados, dizem que são matadores e se dirigem para deputadas mulheres, as ameaçando. É uma situação realmente, Adi, trágica que nós estamos enfrentando no Brasil. Mas isso tudo é fruto desse pensamento equivocado, egoísta, pequeno, de algumas pessoas, né, como você apontou, da classe média, que ainda continuam achando que bandido bom é bandido morto. Mas não é isso que nós defendemos. Isso é uma política contra os direitos humanos, contra uma sociedade democrática. Eu não estou falando de uma sociedade, Adi, socialista, estou falando de uma sociedade liberal, de princípios liberais. Isso se contrapõe a todo um Estado liberal. Mas é isso que temos, é isso que vamos enfrentar. Nós não vamos desistir. Por que eu estou falando enfrentar? Porque você é um advogado combativo. Combativo. Basta quem está... Nosso programa é um programa com transmissão nacional. Tem pessoas de vários lugares do Brasil. Você, quando foi deputado federal em Brasília, na bancada do Partido dos Trabalhadores, foi um leão na defesa da democracia, na defesa dos trabalhadores e na defesa da presidenta Dilma. Agora, mais do que nunca, vamos precisar de pessoas como você. Por que eu estou colocando isso? E você tocou no ponto. O Rio de Janeiro, hoje, exportou, inclusive temos no âmbito nacional, esse péssimo exemplo, que é a das milícias. Essas milícias estão, como você cita também na sua fala, não diretamente, mas elas estão ramificadas dentro da estrutura do Estado do Rio de Janeiro e hoje do Brasil. 2022 está logo ali, Adi. Como que as forças populares, como você vê a atuação das forças populares nesse necessário enfrentamento, eu não diria milícia, porque até isso estamos vulgarizando, são forças paramilitares. Paramilitares. Estão em desacordo com a Constituição e armadas. Adi, é uma luta difícil. Como você vê esse cenário político? Um cenário extremamente difícil, ninguém vai ter vida fácil. Se nós vencemos as eleições de 22, nós não vamos ter vida fácil. Aqui no Rio de Janeiro, então, tem essa peculiaridade. Agora, já, voltando ao Supremo rapidamente, é bom lembrar que essa decisão favorável à DPF 635 foi tomada por 9-2. Exatamente. Se não me engano, os votos contrários foram do ministro Alexandre Moraes, que é oriundo, né, da Segurança Pública, e Luiz Fux. E quem deu a liminar inicialmente foi o ministro Fachin. É claro, eu sei que você está com uma perspectiva Lava Jato, né? Pô, não tem um bloco monolítico ali. O Fachin, por exemplo, tirando a questão da Lava Jato, que um dia vai se investigar pessoalmente o que deu no Fachin, o que causou essa reviravolta nele, é um sujeito liberal.
todas as questões ligadas a direitos sociais, ligadas a direitos humanos, já tem um voto favorável do Fachin. Tá? Barroso, que é outro aqui, você deve ter... As vozes das ruas. Vou dar nome. Mentalmente. Não, sim, mas nessa questão dos costumes, ele é liberal. Isso. Questão LGBT, questão da anencefalia, né? Então, de extrema-direita no direito penal e votou a favor também da DPF. Então, a gente tem que entender como é que funciona esse mecanismo lá, a mentalidade, a mente, né, e a atuação desses ministros do Supremo. Agora, um governo que suceda o de Bolsonaro, seja o governo do presidente Lula ou um governo progressista com outro nome, vai ter muito trabalho, né? E sem apoio popular, sem suporte popular, não vai. Você vê o Chile agora. O Chile agora vai eleger uma constituinte livre e soberana. O que é constituinte livre e soberana? Não é Congresso Nacional transformado em constituinte, não, como foi a nossa. De manhã era Congresso Nacional, à tarde era constituinte. Pessoas que não têm mandato parlamentar, pessoas do povo, vão escrever a nova Constituição do Chile para superar definitivamente o período Pinochet. Na Bolívia, o povo impediu que houvesse um novo golpe, que não respeitasse o resultado das eleições. Na Colômbia, o povo foi para a rua, né? E o governo já recuou lá da tal reforma tributária, só que o povo não sai da rua. O que eu estou querendo falar com isso? Né? O que eu estou querendo mostrar com isso? Sem mobilização popular, não vai. Não vai. O presidente Lula pode ganhar no primeiro turno. Se o povo achar que já fez muito indo às urnas e voltou para casa, vão tentar dar o golpe novamente. Vão tentar dar o golpe novamente. Então, enfrentamento com a milícia vai ter que ser feito nos termos da lei. Prender eles todos. Agora, quem é que vai fazer isso? Só faz isso com suporte popular, com as instituições cumprindo com seu papel, tendo o povo ali de olho, caso não... Então não tem fórmula mágica. Agora, o Rio de Janeiro é um caso à parte. Nesse estado de degenerescência do Brasil, o Rio de Janeiro me parece ser o pior quadro, né? Porque aqui, de fato, as milícias imperam. Aqui, a política ela é dominada, a milícia, ou forças paramilitares, como você queira, porque a milícia dá um sentido... Eles não têm só o braço militar, né? Eles atuam na política. Então, já estão infiltrados no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário. Não é brincadeira, não. Você desfazer isso não é brincadeira, não. Mas tem que desfazer, tem que enfrentar. Não tem um manual para isso, mas se não fizer isso, a gente vai estar sempre sob o tacão, né, desse pessoal. Tacão criminoso desse pessoal. É isso aí, Adir. Cabe a nós realmente resistir e, como você falou, convocar a população, as forças efetivamente populares e progressistas nessa luta. Essa é a luta da história, dos povos durante a história. Os povos que conseguiram se transformar foi exatamente assim. Exatamente isso que precisamos aqui no Brasil. E nesse momento, como você hoje possibilitou a todos nós aqui entender o momento político e principalmente jurídico do presidente Lula, passamos a ter uma liderança adiante. Adir, eu gostei muito de conversar com você, te rever, conversar com o Lindenberg também. O tempo passou rápido mesmo, nosso programa chegou ao fim, nem percebi. E já fica o convite para uma outra oportunidade, porque nós temos muitos assuntos para debater com você.
Sem Suas dúvida. considerações finais, Vadir. Isso, sempre uma satisfação estar aqui com vocês e acho que nós temos essa obrigação, né? De, enfim, expor o pensamento, debater, tentar influenciar, aprender, ensinar, enfim. Isso aí. Esse é o nosso papel. E eu vou estar sempre à disposição, toda vez chamado, né? Será sempre uma honra estar aqui com vocês, com muita alegria, com muita satisfação, tá? Forte Olha, abraço, um abraço aí a todo mundo, tá? eu transmitirei sim. Olha, Di, muito obrigado. Abraço. Muito obrigado. Esse aqui é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro.